de gorilas doidos varridos a frouxos, o telequete do STF e o golpe militar híbrido. Tá? Essa coisa do doido varrido, vou repetir o que eu já falei aqui na abertura. Nós falamos da Elis Regina na semana passada, no domingo passado, que Elis Regina, numa turnê pelos Estados Unidos, pela Europa, numa entrevista na Holanda, perguntaram para ela sobre a situação política brasileira. Isso foi em 69, 70. Ela falou que o país estava sendo governado por gorilas doidos varridos. E agora, 50 e tantos anos depois, né, quase 53 anos depois, mais ou menos, num depoimento, o Mauro Cid fala que os generais são frouxos. Não houve golpe, não saiu o golpe da cadernetinha do general Heleno, do vovô Voyer, porque os generais são frouxos, não seguraram o rojão. Tá? É aquela coisa, quer dizer, de generais doidos, gorilas doidos varridos, lá do passado, agora frouxos, decaiu bastante a imagem dos militares. Só que lá no passado, os doidos varridos, gorilas, deram um golpe militar old fashion, daqueles das republicanas de bananas, como era de costume na década de 60, com militar nas ruas, tanque de guerra cercando o Congresso e com tudo. Tá? E agora eles são frouxos, segundo o Mauro Cid. Mas é isso que o Mauro Cid quer que a gente pense. Tá? Por que ele quer que a gente pense isso? Claro, para justificar essa operação psicológica, que a gente vem chamando de pedagogia do medo, tá? Para manter a esquerda dentro da judicialização. Tá? Como é que a gente pode falar isso? É interessante que Karl Marx, isso me lembrou essa fala do Mauro Cid, essa coisa de Elis Regina falar que os militares eram gorilas doidos varridos, e agora Mauro Cid falando que os generais são frouxos, me lembrou aquela frase de Karl Marx, que na história os fatos acontecem duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Lá Elis Regina mostrava a perplexidade, a tensão do momento. Hoje, o que acontece? Ocorre como farsa. Tá? Ele quer que a gente pense assim. Tá? A ideia é o seguinte: em primeiro lugar, essa operação psicológica é para esconder um golpe militar que já aconteceu. A gente insiste em repetir isso. Já aconteceu o golpe militar. Foi lá em 2016, primeiro começou com o impeachment da Dilma. E finaliza com a vitória de Bolsonaro em 2018 e esse mesmo STF que mantém o Lula na cadeia. Tira ele do páreo eleitoral daquele ano, deixando o caminho aberto para Bolsonaro. Tá? É isso que ele quer nos pensar. Então, significa... Quais os objetivos, então, dessa operação psicológica? Tá? Que objetivos, então, seriam em se manter esse telequete? Está aqui o Mauro Cid, que fala isso. Tá? Qual seria o objetivo? Em primeiro lugar, ocultar esse golpe híbrido. A ideia de que é possível um golpe old fashion. O que é interessante é o seguinte, é interessante que a mídia progressista em nenhum momento se pergunta: os militares poderiam dar um golpe sozinhos? Como seria o dia seguinte? A gente sabe que o golpe militar old fashion, lá em 64, teve a participação dos latifundiários, da burguesia industrial e do capital estrangeiro. Sem isso, não haveria o golpe militar. E quem que está por trás? Quem estaria por trás desse golpe? Esse possível golpe? Fala-se de grana em caixas de vinho
para ser entregue aos kids pretos, grana que veio do agronegócio. Fala-se genericamente, mas quem do agronegócio? Grana em caixa de vinho. Os kids pretos matarem o Lula, a operação Punhal Verde e Amarelo. Tá? Então, ao manter essa ficção como se fosse possível no século XXI um golpe old fashion, um golpe velha escola, como nos anos 60, mantém-se esse terror, esse pânico na esquerda. Olha, temos que ser vigilantes, olha, eles são frouxos, incompetentes, tal, mas a gente tem que manter sempre vigilante, manter a democracia segura. E como se faz isso? Atrelando-se ao sistema judicial, a Suprema Corte, a STF, todas essas coisas. Mas eu vejo o seguinte, qual seria, então, vamos dizer, dentro dessa ação, o que aconteceria em seguida? Tá, o primeiro objetivo da operação psicológica é esse, criar essa pedagogia do medo na esquerda. A segunda é isso. Isso é uma aposta que esse Sinignose está fazendo, um palpite, bet Sinignose. Sim, Bolsonaro será preso. Prender Bolsonaro significa dar continuidade a essa operação psicológica. Tá? Primeiro porque apaga as digitais desse golpe militar híbrido. Segundo, porque mantém esse discurso ORCRIM, da organização criminosa. Houve uma organização criminosa e Bolsonaro foi o chefe. Que a grande mídia reproduz isso e a mídia progressista pavlovianamente repete isso. Tá? Então é o seguinte, uma prisão prendendo Bolsonaro, o que acontece? Ele é um Tamagotchi. Vocês devem lembrar, fazendo uma metáfora do Tamagotchi, aquele bichinho virtual que você tinha que manter ele alimentado diariamente. Você não podia esquecer dele, senão ele morria. Tá? Bolsonaro é um Tamagotchi. Ele não pode ser esquecido. Pior que a prisão é ele ser esquecido. Tá? A grande mídia não deixa ele ser esquecido, embora seja inelegível e sem cargo. Por que ele tem que ser preso? É a consequência natural desse silogismo semiótico que a gente está acompanhando. Por quê? Porque cria esse rendimento semiótico do nem-nem. A crítica nem-nem. Tá vendo? 2 ex-presidentes presos. O Lula foi preso e agora o Bolsonaro. Os 2 extremismos, de direita e de esquerda. Tá? Mantém essa crítica, nenhum nem outro. O movimento que a gente está acompanhando é de despolarização, que está aqui representada pelo Tarcísio de Freitas, está aqui, que virou capa da revista Veja, o plano T, como foi falado, o plano Tarcísio. É o plano da despolarização. Tá? É isso que tem que acontecer. O rendimento semiótico da despolarização, da crítica nem-nem, leva a ele. Tem que ser um candidato da terceira via. Claro que ele é bolsonarista, claro que ele veio dos centros bolsonaristas, tá? Mas é claro que ele vai se postar como o moderado e o sensato. Tá? É essa mais-valia semiótica que tá sendo buscada. Bolsonaro terá que ser preso. Claro que todos torcem por isso. Parecia o último capítulo, repito, de uma novela do Manuel Carlos na Globo. O depoimento do Bolsonaro ontem. A esquerda quer ver ele no chilindró. Você vai alimentar o Tamagotchi, prendendo ele. Você vai alimentá-lo cada vez mais. Tá? E outra coisa, o que está acontecendo?
A gente sabe que esse plano da despolarização é o plano da Faria Lima. Tá? É o plano da Faria Lima, que está sendo mantido diligentemente com Malafaia, acusando Tarcísio de traidor, aquela coisa toda. Tá vendo? Ele não é bolsonarista. Tá vendo? Hostes bolsonaristas estão hostilizando o Tarcísio. Tá? Outra coisa, além de outra coisa que vai estar sendo ocultada, a capilarização da família militar no Brasil. Essa ideia da possibilidade de um golpe old fashion, velha escola, tradicional, oculta uma realidade desde 2018. O golpe militar híbrido está produzindo uma capilarização militar cada vez maior na sociedade. Tá? Cada vez maior, a chamada família militar. Desde o serviço militar obrigatório, agora passou a ser voluntário para as mulheres, passando pela estabilidade profissional cada vez mais atraente da carreira militar e policial. Num país, e o STF está ajudando, em que as relações trabalhistas são cada vez mais precarizadas. Num país de relações trabalhistas tão precárias, cada vez mais se torna atraente a carreira militar e policial. Tá? Até passar pela milicialização e militarização, que a gente pode chamar de meganhacização ideológica, das polícias militares estaduais, civis e das guardas municipais. Você vê uma não sei se vocês estão entendendo, é uma questão de que não importa, você bota lá um governo de esquerda, você está tendo uma sociedade cada vez mais militarizada. Temos provas disso e evidências a todo dia, diariamente. A forma como os bolsonaristas ocuparam os conselhos tutelares, por exemplo. Conservadorismo cada vez maior da base social. Quanto mais a esquerda se apega à judicialização, muda sua praxis política, que se torna sistêmica, porque tem que defender a democracia, porque os fascistas sempre estão no cio, precisamos do Xandão, está aí a base social cada vez mais se militarizando. Essa é uma consequência, essa operação psicológica, isso é sério. Esse telequete do STF é cada vez mais sério. E sem falar ocultar isso também. Enquanto isso, está lá batendo cabeça o Haddad desesperado no Congresso, sendo hostilizado. Hugo Mota diz que pacote de Haddad para substituir o IOF terá reação muito ruim no Congresso. E agora hoje, quarta-feira, bate-boca na Câmara, Haddad acusa Nicolas Ferreira de molecagem. Vê esses vídeos, o que rolou lá nos depoimentos, pequenos cortes. E vamos começar isso daqui. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se ele permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declina, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Realizada. Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente Procurador-Geral da República. Ocorre que, salvo melhor juízo, Seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidades
O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio. O senhor comemora também no Quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão... Então, Nassif, eu há pouco tempo até comentava que tem determinados momentos que eu acho que tem uma certa ingenuidade. Eu fico na dúvida se isso é ingenuidade, se isso é falta de preparo, ou se isso é puro teatro preparado, porque não é possível que aquilo ali seja algo, digamos assim, premeditado por uma defesa técnica. Tá aí, vocês estão vendo o Thiago Minagé, convidado aí na TV GGN, esse advogado, também mostrando a perplexidade. Um advogado que confunde insurreição com ressurreição. Coitado daquele advogado lá, preocupado com o jantar, o Bolsonaro convidando o Xandão para ser vice dele em 2026. Esse clima descontraído, não dá, que contrasta com aí sim um evento histórico mesmo real, como foi o julgamento dos militares lá na Argentina, da junta militar na Argentina em 1985. Tá? Primeiro, nem foi televisionado pela televisão. Segundo, nem os próprios participantes, advogados, juízes, sabiam se aquilo acabaria. E pode ver que militares cercaram o local do julgamento, supostamente para segurança. Ainda o clima estava tenso, estava instável na Argentina. E mesmo assim foi feito, ali sim, cercado pela tensão histórica. Bem diferente desse telequete relaxado, brincalhão. E são pequenos cortes que eu mostrei, mas pode mostrar, tem vários. Não é possível, isso não é um evento histórico cercado pela tensão, pela dramaticidade que é necessária, que você espera no momento desse. Tá? Então, olha, estamos diante... Olha... E a qualidade desses tipos de advogado, o Xandão tratando-se como doutor. Eu não sei os advogados, eu não sei que tem OAB esses caras. Não é possível. Nem postura. Quer dizer, perceber que a gente parece não acompanhou um evento dramático, dramaticidade. Então tem uma questão aqui, para a gente terminar aqui a live, terminar esse assunto, de cunho que eu até coloquei no início, epistemológico. Revoluções e golpes não são televisionados. Tá? Se a grande mídia comercial se interessa em transmitir uma Globo News, fica lá horas, direto transmitindo esses interrogatórios, esses depoimentos, tá? CNN. Quer dizer, espera aí. Quer dizer, eventos realmente históricos. O que são eventos históricos? São eventos disruptivos. Tá? Eu enumerei algumas características aqui.
Os verdadeiros fatos de densidade histórica, eles não são televisionáveis, telegênicos, né, ou transparentes, né? Eles são tão disruptivos que ameaçam ao próprio sistema ao qual as grandes mídias servem. Por isso que eles não são televisionados. Por isso que os eventos históricos ou são ocultados ou ressemantizados por meio de pesada retórica e artifícios semióticos. Então, é um princípio do qual eu parto, que é desconfiar a priori. É televisionado. A Suprema Corte se tornou protagonista política do país, desde o Mensalão. E a gente acompanha isso, esse protagonismo. Tá? Olha, isso é um assunto longo, realmente. Vamos continuar isso na próxima live de domingo. Principalmente essa discussão epistemológica. O que é um evento histórico ou um evento televisionado? Tá? Tem algum lugar, uma entrevista com o Povo Rilliot, que ele falava que, na verdade, a televisão ele não transmite eventos históricos, só transmite acidentes. É o acidente que você vê. Tá? Qual o acidente? O que ele chamava a mãe de todos os acidentes? A substituição da realidade pela simulação. Com a qual eu acho que o Baudrillard também concordava. Tá? Que o Povo Rilliot chamava como a mãe de todos os acidentes. Tá? O momento em que a realidade é substituída pela simulação. E, claro, vai produzir efeitos reais, como a gente está acompanhando. Os efeitos reais políticos, como a neutralização das esquerdas por causa de telequetes como esse. Tá?